Yeah. 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 Fala pessoal, vamos começar mais um episódio do Talk PCD. Hoje a gente vai falar sobre como o Arthur superou a leucemia, e você é nosso convidado para estar aqui participando e ouvindo essas histórias que com certeza vão impactar a tua vida, que vão transformar as lutas, que talvez a tua seja diferente da dele, mas é a tua, você vai conseguir superar a tua vida vendo como ele superou a dificuldade que apareceu na vida dele, como que os familiares que estavam do lado receberam essa notícia também. Então fica aí com a gente, aproveita, clica aí, segue o canal para você não perder nada do que vai ser falado. Queria aproveitar e agradecer ao Rodolfo que está cedendo esse espaço aqui para a gente poder fazer essa gravação do podcast. E agradecer também a Adotando Leitura, que está aí como patrocinadora, falando um pouco com as crianças sobre adoção, sobre medo, sobre chorar, se pode ou não chorar. Enfim, tem vários livros muito legais que você pode estar aí pegando com a gente, clicando no site da Adotando Leitura e comprando um pouco desses livros para poder educar teus filhos também. Beleza? Arthur, seja bem-vindo. Obrigado. Quer dar um oi aí, pessoal, falar alguma coisa antes da gente... Bom, primeiramente agradecer pelo convite aí, né? Vou tentar falar um pouquinho aí daquilo que a gente viveu, que foi superado, as lutas, e hoje a gente está aqui para glorificar o nome de Jesus, né? E é isso aí. Quando aconteceu a leucemia comigo, lá 4 anos atrás, o Arthur foi alguém que me ligou, a gente trocou uma ideia, ele contou um pouco da história dele, e isso me ajudou também a superar as minhas dificuldades. Eu falo que problema a gente não compara, né? Que aquilo que aconteceu comigo e o que aconteceu com você, por mais parecido que seja, é sempre aquilo que você está enfrentando é o que faz sentido, né? Aquilo que dói em mim, talvez não doa em você, né? Exato. E eu queria começar querendo saber, assim, quem era o Arthur antes do diagnóstico? O que o Arthur fazia? Como é que você levava a tua vida antes disso? Boa. Bom, o Arthur era um jovem, né, que começou profissionalmente aí, eu trabalhava no segmento de surfwear, levava a vida de esporte, academia, já caminhava com Jesus, né? E eu, academia, skate, surf, vivia isso na loja, estava começando a prosperar, as coisas estavam acontecendo, né? Então, basicamente era isso, caminhando com Jesus, uma vida assim, caminha com Jesus e tudo vai dar certo, na minha mente, assim, né? Não é bem por aí, né? Não, nada disso. Não é bem por aí. E o que você mais gostava de fazer na tua infância, na tua adolescência, assim, que ficou para trás, que você olha e fala assim, poxa, eu fazia isso, fazia aquilo, não tinha... Eu costumo brincar com a minha esposa, a Carla, que se eu não que ela tenha culpa, né, mas se eu não tivesse casado cedo, assim, conhecido, possivelmente eu estaria na área do esporte. Você casou com quantos anos? Eu casei com... agora... Quantos anos? 24 anos. 24 anos. Eu casei depois que eu saí do tratamento. Uhum. E aí minha vida eu amava o esporte, assim, né? Então eu imaginei que eu ia ingressar, que fosse no mínimo um professor de educação física, assim, né? Tá. E a tua saúde antes de descobrir a doença, de fazer... Ótimo, excelente. Você cuidava da saúde? Na verdade eu nem ligava, porque eu não tinha male. Ótimo, excelente, você nem sabia como estava, né? Isso é verdade. Mas assim,
Quando jovem eu tinha bronquite, esses negócios de respiratório, mas Doenças normais de uma normal, criança, né? mas eu levava uma vida normal. Na verdade, eu nem gostava de ir no médico, né? Então, Você sabe que comigo foi exatamente assim. Eu não cuidava da vida, fazia um monte de esporte. E quando eu comecei a me cuidar, que eu estava na melhor fase física da minha vida. E quando eu comecei a me cuidar, fui fazer exame, enfim, resumindo, né? Porque eu tive que fazer 4 hemogramas para acreditarem no resultado. Porque o resultado já tinha saído no primeiro. E aí descobri que eu estava com leucemia. Foi depois dos exames que eu fiz, e eu só fiz exame porque eu estava cuidando da saúde. e tinha uma vida Aí eu falei, cara, normal. tinha uma vida normal, tinha uma vida de esportista e tal. Sim. E aí, de repente, eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa esquisita, eu tô cansando muito fácil. Né? É muito cedo para eu estar cansado, o que está acontecendo, né? E eu pedi para refazer os exames, eu tinha acabado de fazer os exames. Tinha feito 2 meses antes. Falei, cara, eu preciso refazer esses exames, tem alguma coisa errada. E aí eu descobri que estava com leucemia. Mas vamos lá. Quais foram os primeiros sinais que você sentiu assim, que você olhou e falou, cara, tem alguma coisa errada comigo? No meu caso, como eu falei, eu tinha uma dificuldade de ir para médico, essas coisas, né? Só que aí eu comecei a ter dores nas costas, problema respiratório, e eu até imaginei que era pneumonia. Eu falei, meu, é pneumonia e tal, né? E aí fui no médico, com bastante, bem relutante, acabei indo no médico, aí o médico falou, ó, você tem uma mancha no peito, né? Mas não tinha nem, eu na real, eu não tinha nenhum contato próximo com alguém que teve câncer, assim, então não tinha ideia, eu não imaginava e nem tinha conhecimento. Fiquei um pouco assustado, mas mesmo assim continuei a vida normal, né? E aí estava agendado para um tempo voltar. Só que chegou um determinado dia que eu já não conseguia mais respirar direito, né? Eu falei, vou esperar amanhecer, né? Mesmo ruim lá, com dor nas costas, no peito e não conseguia respirar. Eu falei, vou esperar amanhecer para depois para ir pro médico, né? E aí chegou uma hora que eu falei, meu, vamos pro médico. Aí daí eu já internei, aí comecei a entrar na bateria de exame, aí falaram sobre a suspeita que era, e aí foi a história. Cada hora que eu fazia o exame, Demora uns dias para sair a biópsia. é. E aí depois, acho que levou muitos dias, na verdade, né? E aí que eu tirei um pedacinho que como espalhou no corpo inteiro, eu tirei um pedacinho aqui embaixo do braço, né? Sei. E aí eu comecei a fazer exame, aí constatou a leucemia, na verdade assim, aonde eu fazia exame, aparecia outra surpresa, né? Vamos dizer assim. Já estava bem avançado já. Já, eu tava com um tumor tamanho de uma laranja aqui no mediastino, sentia na garganta, sentia no embaixo do braço. Então, onde eu fazia exame, aparecia algum nódulo, né? E na medula óssea também. E quando você recebeu o diagnóstico, como é que foi? Foi primeiro que eu não acreditei e de imediato eu falei, tipo, já pensei na morte. Essa foi a realidade. Você sabe que eu falo que o diagnóstico mata mais do que a doença, né? Aí, só que foi algo muito sobrenatural. Eu pensei na morte, eu falei, puxa, e aí eu comecei a conversar comigo mesmo na mente, né? Aí eu me lembro que eu fui no banheiro, foi uma situação que, tipo, memorável, assim. Eu lembro que eu fui no banheiro fazer o número 2 e aí eu comecei a profetizar. Isso não pertence a mim, isso vai sair em nome de Jesus, tal. E aí eu saí chorando, aí sentei no colo da minha esposa, eu falei, e aí eu ouvi uma voz, né? A Bíblia, se a gente seguir a Bíblia, ouvir, nem muitos, e até hoje, poucos ouviram literalmente a voz de Deus. Deus, ele fala de várias maneiras. Eu ouvi a voz de Deus falando,
eu vou te curar. E é assim, eu confirmo que foi a voz de Deus, que ele fala assim, ó, eu vou te curar, mas você precisa terminar o tratamento. Ele poderia falar, se fosse uma situação, poderia falar qualquer outra coisa. Aham. Porque na minha vida, né, como a gente já conversou um pouquinho, eu nunca terminei algo na minha vida. E o tratamento quimioterápico e radioterápico foi. Tanto é que na primeira sessão de quimio eu falei, não é o câncer que tá me matando. Você é a fez quantas quimioterapia. sessões? Fiz 8 sessões de químio e umas 20 e poucos de rádio, e aí depois fez os preventivos, né? Sei. E então, assim, aí eu saí, falei com ela, e aí já começou. Eu comecei a mudar minha mente, porque eu pensava assim, puxa, vou deixar, pelo menos eu vou deixar um apartamento para minha esposa e um filho. Aí logo reconfigurei isso aí, eu falei, não, mas não é para ela, é para nós. E o filho é nosso filho. Vini. Não eu vou deixar, Aham. então, e aí já começou a motivar, vinha uma motivação para eu começar a adotar aí nessa jornada aí que foram quase dois anos aí de Tem coisas que a gente não consegue entender como que funcionam e para que a gente tá passando por isso. Exato. Mas Deus tem um propósito em tudo, né? Tipo, Teve um momento engraçado assim, engraçado agora, né, que quando eu internei, aí saiu o laudo, aí eu tinha um filhinho recém-nascido que há um tempo atrás ele já tinha nascido prematuro, maior dificuldade, aí em 3 meses, ele com 3 meses eu no hospital, aí ele interna, foi na época daquela gripe suína, né, do surto. E aí ele tava com suspeita, e aí ele ficou internado, e aí a minha esposa também, no mesmo hospital interna, tava com problema de saúde. Aí eu comecei, Pô, dá pra alugar um apartamento, é morar aqui. Aí eu comecei a questionar Deus. Eu falei, pô, senhor, comigo, beleza, mas eu confio no Senhor. O Senhor é invisível, mas é real. Mas minha família me dá força, né? Eu preciso. E outra, a gente quer jogar tudo nas nossas costas. Exato. E aí eu falei, eu preciso de vida, é isso que me incentiva, né? Eu acho que eu não. Acho não, eu acredito que eu não soube me expressar direito. E aí, um dia, pouco tempo depois, a minha esposa, ela veio, ela conseguiu sair do hospital, receber alta, aí ela me fala que ela estava grávida. Nessa loucura, acho que eu não me expressei direito com Deus, tipo, você quer vida, então eu vou te dar mais um. E aí, ela me informa que que eu ia ter mais um filho. Aí, O segundo. o segundo. Isso me motivou depois disso mais já veio o ainda. terceiro e já veio o quarto. Agora Isso que eu acabou, ou não? Agora acabou. Toda vez que eu quero ter filho, eu tenho um animal. Eu já tô com 2 cachorros, né? E tenho uns passarinhos que vem e volta lá, que a gente coloca comida e bem. Então, se tem vontade de ter filho, vem um bichinho. E quando você ouviu câncer pela primeira vez, você tá com câncer, como é que foi? Então, quando eu vi o câncer, Teve medo disso aí? foi além de medo, eu não acreditava, porque a minha rotina de vida, teoricamente, por mais que eu não me cuidava, assim, acompanhamento médico, na teoria não era para eu ter o câncer, né? Na teoria. Um garoto esportista, comia bem, não comia só besteira. Mas não tem muito. tem. Não é genético. Não tem. Alguns dizem, né, no meu caso, que porque eu guardava muitas coisas aqui, né? Eu não conseguia soltar, mas não é comprovado. Não é comprovado. Nem familiar também, não tem nenhuma comprovação. E aí, quando eu recebi a notícia, foi o que eu falei, eu pensei na morte. Falei, meu, vou morrer amanhã. Né? É que Deus, ele foi rápido em falar comigo. Né? E essa notícia, tipo, a doença, te impactou de alguma forma emocionalmente, vamos dizer assim? No começo, sim, porque você pensava na morte, né? Certo. Mas depois que você assumiu o baque, o golpe, vai. Quando eu recebi o golpe e recebi a voz de Deus, e aí eu comecei a mudar o modo de pensar. Uma delas na questão evangelística. Então, assim, o enfermeiro evangelizava, o médico ele via eu
quando eu podia sorrir, e eu me esforçava a sorrir, porque se eu ficasse mais triste, a minha imunidade ia abaixar mais ainda, e a minha família ia ficar triste, então eu me esforçava para sorrir, para minha família ficar feliz, e isso, em troca, eu recebia um sorriso da família, tipo, ele tá bem. E nem sempre eu tava bem na realidade, né? E aí minha imunidade começava a voltar à estabilidade, né? E aí, e toda a visita que eu recebia de alguém, seja quem for, era uma lição de vida também. Tipo, puxa, como que eu vou reclamar? Ou o estado dele, ele, teoricamente, na beira da morte, ele me conversando comigo, me incentivando, falando de Jesus. Então, eu mudei um pouco rápido, né? O foco da... O meu foco, falei, eu vou lutar para viver. Foi isso. E com certeza isso te ajudou, né? Totalmente. É o que eu costumo dizer assim pra galera, no trabalho, em vários lugares, assim, legitimamente eu poderia ficar deitado, porque até Sim. meus exames, eles demonstravam que eu estava fraco. Eu falo isso na minha vida, eu falo assim, se eu não for fazer tal coisa, todo mundo vai entender. Então, legitimamente, eu poderia ficar deitado, mas eu sabia que se eu ficasse deitado, eu iria piorar. A depressão ia vir, a imunidade ia baixar, as infecções iriam aparecer. Claro que eu tive várias pneumonias nesse tratamento, mas assim, e aí eu comecei a entender. Então, o que eu fazia? Quando eu podia sair, porque em boa parte do tratamento eu ficava em quarto de isolamento, né? Não podia receber nem visita, nem sair do quarto. Mas quando eu podia, eu falava que eu pegava o cajado, né? Que era com o remédio que eu tava tomando, e ficava andando no hospital, indo e voltando, indo e voltando. Aí comecei a fazer fisioterapia motora e Eu brincava que era o cachorrinho que eu levava para passear. eu falava que era meu cajado. E aí isso eu comecei a perceber que isso me ajudava a receber as pancadas da quimioterapia. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o maior desafio que você teve no teu tratamento? Teve alguma hora, por exemplo, que, poxa, não tá adiantando nada? Na verdade, teve uma hora, literalmente, da primeira sessão de quimioterapia, eu encerrando para a segunda, teve uma situação que essa, eu acredito, foi o momento da decisão se eu continuaria a lutar ou não, eu mesmo, né? Que aí eu já não aguentava mais de dor, eu ficava com um copo de plástico cuspindo sangue, eu não conseguia nem falar, se eu engolisse a saliva, parecia que eu tava engolindo uma pedra, de tanta dor assim, eu não aguentava, os remédios não diminuíam a dor, e aí eu lembro que eu cheguei, aí eu fui raspar assim, até raspar doía, até eu cheguei num grau de sensibilidade que até praticamente a água do banho me incomodava. E aí eu cheguei nesse momento assim, aí eu falei pra minha esposa, acho que foi primeiro pra ela, eu falei, vou parar de fazer o tratamento. E Deus tinha falado lá atrás pra eu terminar, ó, né? Não, que eu nunca terminei nada. E aí eu falei, eu vou parar de fazer o tratamento porque não é o câncer que tá me matando, é a quimioterapia, eu não aguento mais. E aí o médico, bom, a gente sabe que médico visita e vai embora. Ele pegou a cadeira. E aí ele, mesmo sem entender assim, ele foi e começou, por mais que ele seja profissional da área, ele foi um bando ali, começou a falar, e no final ele falou, vamos tentar. E aí eu falei, tá bom, vamos tentar. E aí, nesse mesmo período, eu cheguei com a minha esposa e falei, que ela sempre tava comigo, aí eu falei assim, eu perdi o sentido, eu não tô conseguindo entender, eu não sei, eu fiquei assim, eu não sabia nem explicar. E aí e nesse dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, se for para eu ficar sofrendo e não passar por essa, já pode me levar. Agora, se for para eu passar por essa luta aí e o Senhor, e eu for curado, aí beleza. Deus aí não falou, mas eu ficou em silêncio. Falou, né? E aí, nessa noite, tanto é que eu me mexi, ela falava, amor, você tá bem? Então, eu acredito que essa foi a decisão, que eu orei, falei, e aí eu acordei vivo. E aí eu falei, poxa. Deus quer tratar, às vezes, algo com você, algo com os filhos, algo com a esposa. Muito.
E não adianta a gente querer carregar o peso de todo mundo. Não dá. Porque se você ficar carregando o peso de todo mundo, É pior. não, e é pior e a pessoa não vai ser tratada. E aí vai ter mais tempo para poder ver as coisas acontecerem, né? E aí nesse dia aí eu acordei vivo, vamos dizer assim. Aí eu continuei. Acredito que esse foi um dos pontos principais aí. Você teve muitas internações? Eu praticamente morei no hospital, né? Porque Você não saiu, né? eu saía, só que quando eu saía pra respirar das pancadas da quimioterapia, né? Eu já tinha alguma reação, febre, alguma situação, aí já tinha que voltar correndo pro hospital. Tem noção de quantas foram? Quantos dias ou quantas internações passaram? Vixe, na verdade, a maioria das vezes eu fiquei no hospital. E Eu saía, ficava 2 dias e o teu tratamento durou quanto tempo? Quase 2 anos de indas e vindas pro hospital, 1 ano direto, aí foi esticando, né? Mas nesse prazo de 1 ano aí, eu saía para dar uma respiradinha assim, né? Para melhorar, estabilizar um pouco a imunidade, para receber a próxima pancada e bateria de quimioterapia. Aí eu ficava em casa, né? Mas a grande maioria das vezes eu tinha que voltar antes do tempo. A primeira vez que eu fui internado, quando descobriram, já começa a quimioterapia, Sim. nem saio do hospital, né? Sim. E aí fiz uma sessão de químio, no dia que eu ia ter alta, fui tomar um copo de água, broncoaspirei. Nossa. Aí na mesma hora, fui pra UTI, me entubaram e eu fiquei 16 dias entubado. Nossa. Perdi 22 quilos. Meu Deus. Em 16 dias. Aí quando eu saí, tipo, totalmente debilitado, o médico falou, ó, vai pra casa, vou te dar uma semaninha aí pra você respirar, e daí você volta e a gente conversa. Aí colheu o exame da medula, né? Colheu o líquor. Aí quando eu voltei, ele falou, teu exame saiu, vamos pegar aqui. Pegou, foi olhar o líquor. Ele olhava pra mim, eu olhava pro exame. Tipo, não é possível. Falei, vai, o que você tá vendo aí? Ele falou, cara, você não tem... Sumiram todas as células cancerígenas. Meu Deus. Com uma sessão de químio. E eu não tive reação nenhuma, porque assim, cara, até foi engraçado porque a galera cortou o cabelo, raspou o cabelo, Sim. e eu nem precisei raspar o meu. Eu falei, pô, vocês estão raspando o cabelo por quê? Vocês são loucos, né? Tipo, brincando. Mas eu não raspei, tipo, porque ficou ralinho, lógico, sim, caiu um pouco, mas foi a única coisa que eu tive, foi um pouco disso. Só que acho que a pior fase foi ficar entubada, né? Sim. No meu caso, eu tive todas as reações possíveis e imagináveis. Desde vômito, náusea, dor, isso e aquilo. Eu falava, não é possível, porque na época teve uma das fases que eu estava internado, eu tinha um paciente com o mesmo caso que eu, ele jogava videogame, ele comia tudo, eu falava, não é possível, esse cara é um touro, né? Eu falava, não, e eu morrendo aqui, vomitando, não aguentando nada, e ele normal, uma vida normal, eu falei, não é possível. Pra mim foi tipo... eu lembro que eu falei com o senhor. Não, normal, normal. Caramba, senhor, pastor, não teve nada. Mas sabe o que foi? Eu acho que quando eu recebi o diagnóstico, que falaram pra mim que eu tava com leucemia, a médica falou, eu falei, tá, como é que vai ser o tratamento? O tratamento vai ser assim, 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 então... Falei, tá, e o que a químio... Ela falou que eu ia fazer 8 sessões de químio e depois ia pro transplante, né? Se eu começasse Sim. a rescindir alguma coisa, ter alguma... se o tratamento tivesse dando resultado, alguma coisa, já ia pro transplante. Aí eu falei, tá, e o que o tratamento pode me dar? Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo. Eu falei, não, para. Eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre falou isso. Isso é o que dá em todo mundo. Eu quero saber o que pode me dar, não o que vai me dar. Sim. E, cara, quando eu fiz o transplante, foi a mesma coisa. O médico entrou no quarto, porque eu fiquei isolado, né? Mas ele entrou no quarto, você vai ter isso, vai ter aquilo. Eu falei, eu não vou ter nada. Você vai ver que eu não vou ter nada porque eu brinquei de novo, né? Eu falei, minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Isso aí dá em todo mundo, então em mim não vai dar. Passou, cara, que assim, as plaquetas abaixaram, mas não zeraram. Sim. Todos os parâmetros que eles esperam praticamente zerar, se você precisar tomar uma transfusão de sangue, você já está internado para isso e tal. E quando começa a subir, eles entendem que então pegou a medula, né? Que a gente fala que é o dia da pega, né? Sim. E, cara, eu não tive nada.
No dia que eu fui ter alta, o médico chegou pra mim e falou assim, cara, teu caso é um caso pra ser estudado. Eu falei, nem procura nos livros de medicina que você não vai achar. É verdade. Né? Agora tem um livro preto em casa lá que eu posso te dar, aí você encontra. Vai né? Lá Você vai você saber vai o que virou. encontrar. Mas enfim, não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar de você, né? Quem fez a diferença na tua caminhada? Além de Jesus, né, que Aham, é a minha família. tua família. A minha esposa, que sempre esteve do meu lado, e meus filhos. Minha mãe, eu acredito que ela não visitava tanto eu, porque ela achava que poderia encontrar um John morto, né? Mas a minha família, e assim, na verdade foi uma fase que eu fui muito querido. Então, assim, meu telefone não parava. Quando eu podia receber visita, teve um hospital o primeiro hospital que eu fiquei, eu fui o paciente mais visitado do hospital, segundo o pessoal lá, né? Então, a família, assim, foi primordial, assim. Meus filhos, a minha esposa fez a diferença. Isso fez... Você tá do lado de alguém que compra briga com você, é diferente. Né? Tudo. Isso foi a maior diferença para mim seguir. E eles te ajudaram então nos dias mais difíceis, eles que estão do teu lado. Sim. Quando você pensava em desistir, era eles que estendiam a mão e falavam, não vamos desistir. Eu vamos tive continuar. alguns amigos também que, assim, eles abriram mão da vida deles. Tinha vezes que eles iam me visitar e dormir lá. Arthur, eu posso ficar com você. Então eu tive algumas pessoas, assim, de extrema importância, né? Eu lembro de um brother que ele foi me visitar e, assim, a gente tentava, que eu tinha uma dificuldade de comer, assim, né? E aí a gente, assim, comprava tudo que eu queria, uma bolacha, um salgadinho, aí tinha meio que uma despensa lá. Aí, beleza, aí esse meu amigo, né, fortinho, ele chegou lá, ele passou o dia lá comigo, ele acabou com tudo. Falei, irmão, eu não vou te chamar mais pra vir aqui não, você acabou com tudo que era pra eu comer, né, mas assim, isso me ajudou bastante, né. Eu cheguei até, na verdade eu confesso que teve uma hora que eu nem aguentava mais de tanta ligação. Eu desligava o telefone do hospital, tirava e desligava meu telefone, porque não parava. O dia inteiro o pessoal ligando. Mas não parava. Eu tinha saído do Instagram, aí quando começou um monte de gente ligar, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou ativar de novo, pelo menos as pessoas saberem o que está acontecendo. Sim. Aí ativei e, enfim, tô aqui até hoje, né? Teve algumas ocasiões que eu não aguentava mais. Não aguentava, era muita ligação, era, tipo assim, muita galera queria me visitar e falava, não consigo. Porque eu não consigo ficar sorrindo toda hora, entendeu? E eu tinha que ter uns momentos para dar uma respirada também. Mas eu vi ontem, na verdade, eu tava assistindo um negócio, um corte na internet, e a pessoa que estava sendo entrevistada, né, o Marcos, ele falou assim, cara, o entrevistador falou para ele, pô, você não tá com cara de que tá com dor agora. Ele falou, tô com dor nível 8. Só que se eu ficar demonstrando o que tá acontecendo comigo, não vai melhorar. Eu fazia isso. Não, cara, tá doendo. Vou falar nível de mim. 8 é muito, né? Vou falar de mim. Tá doendo braço, mão, dói tudo. Sim. Mas o que vai adiantar ficar falando toda hora que tá doendo? Tá doendo. Não vai passar a dor. Na verdade, assim, eu creio muito que a sua mente, a psicologia, ela faz muita diferença, né? Por exemplo, literalmente, se eu esquecer, se eu me esforçar para esquecer, isso vai me ajudar. Tanto é que eu tive um momento lá que, por exemplo, eu tinha saudade do meu filho e, né? Só que se na minha cabeça, se eu ficasse com saudade, eu ia ficar triste. E então eu tinha que, de uma certa maneira real, eu tinha que tentar esquecer do meu filho para não ficar triste, porque isso iria atrapalhar da minha imunidade. Real, eu acho que as crianças é a pior parte disso. De verdade, eu tinha que tentar esquecer. O que a galera que está em volta sofre, talvez seja pior do que o que a gente está sofrendo.
Porque você vai olhando, vai, que nem eu tava aqui esses dias, primeiro episódio eu fiz Sim. com a minha família, né? Aham. E aí o Miguel, que tem hoje 10 anos, meu filho, ele contando e tal, ele falou assim, eu achava que você tinha morrido. Eu falei, como assim você achava que eu tinha morrido? Eu falei, eu chegava no hospital, não deixavam eu entrar. Olha aí, ó. Ele falou, tá em algum lugar que ele morreu, aí não... daqui a pouco vão vir falar pra mim que ele morreu, eu vou internar ele. É. Vão enterrar ele, né? Sim. Porque a maioria das vezes que eu vou, que eu vou no hospital, eu falo que se eu derrubar o documento na porta do hospital, me internam, né? Tipo, chama aqui, pega, liga pra ele, manda ele vir e coloca na UTI. Mas ele fica doente, cara. Se ele souber que eu tô internado, ele fica doente. Sério? Sente. Sente muito, muito. Sente. Esses dias mesmo, tipo, aconteceu um lance em casa, me deixaram cair e tal. Aí ele veio, eu tô deitado, ele veio, me abraçou, ele falou, não aguento mais, cara, não aguento mais. Pô, 10 anos de idade. É muito forte pesado, isso aí. Pesadíssimo. Você vai olhar e falar, cara, eu posso suportar tudo, poderia pegar a dor dele e me jogar nas minhas costas, mas assim, cara, Deus tá querendo tratar com ele. Menina ali, né? Então, assim, não dá pra gente saber o que vai acontecer. É verdade. Né? Esses dias mesmo foi aniversário dele, ele falou, pô, vou ficar, promete pra mim que você não vai ficar internado? Olha isso. Eu falei, como que eu posso prometer que eu não vou ficar internado? Cara? Foram 19 internações em 4 anos. Né? Eu acredito que por um lado, assim, até é o que eu falo, o lance da mente. Tipo, ele tá sendo um instrumento pra forçar você a dar um jeito, se virar. Você quer pior? Claro que não dá pra prometer, ele me fez mas prometer pra ele que eu estaria na festa dele de aniversário. Por quê? Porque na primeira festa, quando eu estava internado, eu não estava presente, porque eu estava entubado. Sim. E ele estava com 40 graus de febre. Meu Deus. Ele teve febre emocional e a psicóloga fala, a psicóloga, a pediatra fala, não tem nada. O lance dele é emocional, só emocional. E aí eu fui internado, faltando 11 dias, e ele queria desmarcar a festa. Não, vou desmarcar, não vou fazer nada, não quero nada. Falei, pô, não desmarca não, vou estar com você, cara, vou estar com você. E foi chegando o dia. Tipo, na véspera do aniversário dele, eu fui liberado do hospital. Deus, ele cuida de tudo, né? Eu fiz uma loucura, né? No tratamento, quando eu tava terminando o tratamento quimioterápico, eu marquei o casamento, que eu não era casado ainda, né? Uhum. A minha esposa disse que eu fiquei enrolando ela, né? Aí porque eu sempre falava que tinha que ter dinheiro, essas coisas, tinha que ter condição. E na hora mais improvável que eu tava no hospital, eu tava pela caixa, não recebia nada, tal. Eu falei, a gente vai casar e eu quero ver Deus prover, porque eu já vi alguns amigos falando que Deus proveu. E aí eu marquei o casamento, só que aí do nada eu internei, eu já tava em remissão, né, que eu não tinha mais a doença, né, aí o médico foi me visitar e falou, Arthur, muito provável que voltou a doença. Aí a família começou a desesperar. Aí eu olhei para minha esposa, falei para ela, é o seguinte, falei para ela e para minha mãe, não é a doença, eu tenho certeza que não é a doença, pode ficar tranquila, pode ser algo muito sério, mas não é a doença. Uhum. E aí, beleza, e aí eu fiquei internado, e aí não saía o laudo, não saía nada, não era a doença, já descartaram. Aí depois parece que era pneumonia nos 2 pulmões, um monte de coisa, né? Mas não era a doença. Só que aí tava chegando, eu tinha marcado no dia 11 de setembro o casamento. E aí chegou em agosto, tal, aí vai ter que marcar, eu lembrei porque o senhor falou que vai ter que desmarcar, né? Aí todo mundo vai ter que desmarcar, eu falei, não precisa desmarcar. Pode ficar tranquilo. Não, vocês são loucos, tem que desmarcar e tal. Eu falei, não vai desmarcar. Aí chegou setembro, não, aí 1, 2, 3, aí chegou no dia 8 de setembro, era num domingo, e aí era um domingo, aí do nada meu médico apareceu, aí eu já tinha visto os exames, estavam bons, porque eu falei, doutor, me libera e eu volto. Ele falou, Arthur, não vou te liberar se os seus exames não tiver ok. E aí chegou no dia 8 de setembro, eu fui receber alta, e esse 8 de setembro era o dia do meu aniversário. E aí eu fui, recebi alta, casei no dia 11, e aí eu até testemunhei que relacionada à doença seria a última visita que eu teria no hospital, e daí nunca mais.
E a doença chegou a voltar depois ou não? Não. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Desde eu Você só teve um episódio, você ficou sabendo, fez tratamento. Só esse episódio. Aí na primeira sessão, quando eu fui pra segunda, curou, fiz o tratamento inteiro, de até hoje pra eu acho que receber a notícia de que a doença voltou é bem pior. Difícil. Acho que deve ser eu muito imagino difícil. que É já tipo vi zerar o alguns game e conhecidos. começar de novo, né? Tipo, E geralmente quando zero o game e começa de novo, às vezes o tratamento tem chance de ser mais pesado, entendeu? Sim. Então, eu já vi alguns casos de conhecidos, né? E é isso que o senhor falou, é mais difícil. Teve algum episódio marcante nesse tempo de tratamento aí? Alguma coisa que você considera um milagre que aconteceu? Alguma... Além desse milagre aí, né? Na verdade foram muitos milagres, né? De eu sair no dia do meu aniversário, casar, de eu ter esse dia da decisão. Teve um dia também interessante que eu lembro que foi um dia que, obviamente, a gente não é super-homem, tem nossos momentos difíceis, né? E aí teve um dia que me veio uma depressão muito forte, um medo muito forte, mas muito forte mesmo, né? E aí eu falei com a Carla e aí Deus me trouxe aquela mensagem de Pedro andando sobre as águas e aí ele começou a afundar. E essa parte é onde eu estava afundado. E aí Deus me lembrou que o Senhor puxou a mão de Pedro e falou, e para mim só que Deus falou assim, até o fim da sua vida você vai ter que andar sobre as águas. Então até hoje eu ando por fé sobre as águas, né? Porque foi uma doença muito grave que eu tive, né? E outro ponto interessante que Deus, ele estava cuidando de tudo. Nesse meu segundo filho, né? Quando ele foi nascer, foi justamente num dos times para eu sair para o hospital para dar uma respirada. Então eu tive a oportunidade de graça de ver meu filho nascendo. E aí ele ficou, esse meu segundo filho ficou um pouquinho na UTI lá, eu vi, acompanhei ele e tal, e aí logo eu voltei pro hospital. Então até meu segundo filho, que foi um motivo que eu não soube falar com Deus direito, né? A gente não sabe falar com Deus direito, a gente só sabe reclamar. E aí eu tive a oportunidade de ver meu filho nascendo também. Isso aí com certeza dá uma força diferente, né? Demais, Você aí continua eu tá certo que eu cheguei no hospital literalmente vomitando, mas tipo, pode me entregar as químio e vamos pra cima. Foi exatamente isso. Eu tenho um trabalho para fazer lá fora. Né? Vamos acelerar isso aí, vamos. Vomitando, com dor, cansado, fraco, mas vai, entrega logo aí pra gente, que eu quero sair logo, quero ver meu filho. E aí chegou o dia que vieram te avisar que você tinha vencido a leucemia, que não tem mais nada, você foi curado, né? Foi. Como que foi isso pra você? Foi tipo assim, eu acredito que eu tava, no meu pensamento, tipo, eu já sabia, porque Deus tinha falado comigo, mas pra falar isso pra um médico é um pouco difícil, né? Não é que é difícil, é que eu penso assim, porque eu conheço muitos médicos, tenho irmão médico e tudo. Eles têm que te passar o que é real. Ele não pode falar por fé, eu acredito que você foi curado. Cara, você não tá lá, você vai conversar com o pastor, não com o médico. Exato. Você vai conversar com o médico e ele vai te falar o que a medicina diz, né? Eu lembro que teve um amigo meu que teve um problema também de cirrose e tal, por conta de hepatite B, desculpa. E por conta de uma transfusão de sangue quando era criança. E aí o médico um dia chegou para ele e falou assim, não tem mais o que fazer. Ele falou, tá, quantos meses eu tenho de vida? Quantos dias ou meses eu tenho de vida? Aí o médico falou, não posso te falar, tipo, não, ele insistiu. Aí o médico falou para ele assim, geralmente alguém no teu caso aí vai viver uns 3 meses. Aí eu sei que conversar, não sei o que, bom, marcaram uma consulta, tua volta para daqui 3 meses. Eu falei, não, eu já tô morto. Ele falou, né? Não, daqui 3 meses você falou que eu tenho 3 meses de vida. Só que não é 3 meses, não é um decreto, né? Exato. Tipo, é só uma suposição. Eu também fiz essa pergunta pro médico, né? E aí ele falou, Arthur, não tem como eu falar o tempo de vida, que a gente, né? quer olhar, né? Olhar alguém falando, eu falei, alguém falando. Mas aí eu falei,
Beleza, doutor. Mas mesmo se o senhor falasse que eu teria 99,99, eu só teria 0,0,1 de chance de viver, eu iria lutar. Sim. E aí. Mas você sabe que o que eu falo é que porcentagem de cura só serve para depois. Ou você foi curado ou você não foi. Isso. Aí vão te encaixar uma porcentagem. Você vai entrar num. Agora, enquanto você tá ali, você pode ser curado como você pode não ser. Isso também vai de pessoa, vai de caso. Eu acredito que, claro, que vai de pessoa e caso, mas também vai muito da cabeça da pessoa. Porque falavam pra mim assim, faz a diferença. Quantos % de chance você tem de ser curado? Eu falei, 50. Ou eu sou curado ou eu não sou. É isso, é isso. Depois, quando passar, aí a gente olha e fala, bom, onde você vai se encaixar? Tal. No índice e tal, né? Mas eu acredito que a pergunta que o senhor fez foi mais das pessoas do que a minha. A minha, eu já sabia, né? Eles ficaram desacreditados. Eles me deram as notícias, meio que, não sei. Porque a galera, cada um tem um nível de fé diferente, cada um escuta alguma coisa. É diferente, você ouviu Deus falando. Quem tá ali não ouviu, né? Tipo, claramente, ouviu, tipo, Deus falou com você e você falou para mim. Eu falei que Deus falou, né? É diferente. É diferente. É diferente. É muito então, diferente. Eu recebi, eu fiquei feliz no meu aniversário, que eu recebi alta jutsu no dia do meu aniversário, sabe? Tipo, foi um presente de Deus tanto é que Deus confirmou na palavra, que eu abri, foi a primeira coisa que eu abri, foi abrir a Bíblia para agradecer, aí Deus falou comigo lá em Tiago 1:2, que fala que através da sua fé e perseverança, ela produziu perseverança, e aí, assim, trazendo para o meu entendimento, Deus quis dizer, você teve fé, você perseverou, e hoje você recebe esse presente e nada mais, você não vai ter mais nenhum problema relacionado a isso. Então, foi muito claro Deus falando comigo. Falei, se Deus não é real, então não sei, né? Não sei. E quando você saiu dali, que você foi curado, que você saiu do hospital pela última vez, qual foi a primeira coisa que você queria fazer? Puxa, na verdade, o pessoal me perguntava, né, que é uma fase que você parece criança, né, pastor? Você dá valor para coisas que você não dava antes. Comer aquilo, o que você quer comer. Aí copo de água, um banho, tudo tem o seu valor. O valor do pão na chapa, meu Deus. Eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, não estavam fazendo pão na chapa, mas tinham comprado aquele pão que é o fresquinho. Que é um pão de forma que chama pão na chapa. Sim. Eu lembro o cheiro até hoje. Então, não, o banho assim, banho sem agonia, sabe? Sem acesso, sem os plásticos que eu tinha acesso nos dois braços, eu coloquei um porta-carte, né? Então, assim, tomar um banho tranquilo, em casa. Você é louco. Aí você falava pra mim, vamos sair do banho, você já tá meia hora. Eu falei, faz 60 dias que eu não tomo banho, cara. Então. Não tem como. Você tira da minha conta aí 60 dias, eu posso ficar aqui durante 60 horas tomando banho. Então, assim, quando eu saí, assim, fizeram uma homenagem pra mim, né? Em casa, um cartaz bem legal, aí os vizinhos e tal. Mas, na verdade, o que eu queria era ficar com a família em casa. Tanto é que hoje eu sou super caseiro. Quando eu era mais jovem, eu era rueiro e tal, mas hoje, pra mim, é casa, tá tudo certo. E mudou alguma coisa de você olhar a vida hoje de outra forma, assim? Hoje mudou, na verdade, tudo, né? Então, assim, quando eu passo a luta, porque, obviamente, você passou dessa fase, as lutas vão ter outros tipos de lutas, né? Então, eu peço para que Deus traga à memória aquilo que eu passei para eu persistir. Tanto é que, em alguns casos, eu tenho que tomar até cuidado, porque quando eu vejo alguma pessoa reclamando, eu falo,
amor de Deus. Você não sabe do que mano. você tá reclamando. Ah, tá de brincadeira. Ah, não dá pra vender. Ah, não dá pra vender. Como que não dá? Pelo amor de Deus. Você vai aceitar o não? O não tem que ser um desafio pra sua Mas vida. é que cada um tem a sua própria dificuldade. Exato, por isso que eu tenho que tomar até cuidado, porque quando puxa, a gente acompanha algumas vidas, aí a pessoa vem começar a falar dos problemas, tipo, dá vontade de falar, mano, sério que isso é problema? Sério, mano? Então, assim, eu sempre oro quando eu vou falar com a pessoa, Mas- porque senão mas eu é um falo, problema. mano, é um problema. É um problema, porque o problema É um dela. problema. É o que eu costumo falar. Isso é verdade. É por isso que eu sempre tento me ministrar primeiro, porque de repente a unha encravada dela é um problema, Ah, né? dói no pé Maior dela? do que a dor do que eu tive. E tá tudo bem. Só que que nem a gente tava conversando o lance da geração. Eu tenho que ter muita paciência, assim, que é isso que eu peço para Deus, para tentar falar, puxa, realmente e tal, não menosprezar a dor, a situação da pessoa, né? Então, hoje, e os valores também, né, são totalmente diferentes, né? Sim. Tipo, não tem o não tem o que não dá, não existe esses negócios pra mim, sabe? Tem que dar. Não tem essas coisinhas, é impossível. Não tem. Então, hoje, eu tenho essa vida. Né? É o que eu falo. A derrota ela vem quando você para de lutar. É isso. Enquanto você estiver lutando, você não perdeu ainda. É isso. Então, hoje a minha mentalidade, ela obviamente, mesmo em meio às lutas, a gente tem nossos momentos, mas hoje, graças a Deus, eu consigo enfrentar as coisas e valorizar aquilo que você não dava nem atenção direito, né? E respeitar a dor do outro. Né? Porque talvez pro cara é uma coisa bem mais light, doa muito mais do que você. Uma vez chegaram para mim e falaram assim, se eu tivesse que passar pelo que você passa, eu não ia aguentar. Você não sabe. Aí eu falava, se eu tivesse que passar pelo que você passa, eu também não teria aguentado. Exato. E aí entra a questão, né? Tipo, tem pessoas que têm receio, às vezes, de conversar ou se abrir com alguma dificuldade com a gente. Falam, não, brother, peraí. Eu não sou super-homem, não tive a maior dor do mundo, o maior sofrimento. Cada sofrimento é um, né? Você também é uma dor, é um sofrimento. Você pode vir falar comigo. Puxa, eu não tenho nem cara para falar com você, aquilo que eu já... Falei, não é isso. Também não é assim. Não tem nada a ver, né? Eu não sou um super-homem. Né? Eu passei por isso, foi difícil, mas seu caso também é difícil, então vamos tentar resolver. Sim. Você pode olhar para mim como um instrumento ou de fé, alguma coisa, mas não que você não possa. Por favor, né? Pode se abrir, não tenha medo. Hoje, como que foi? Como que tá a tua vida? O que você faz? Bom, atualmente, hoje eu tenho uma empresa de eletrônico, assistência técnica, né? Eu também tenho alguns outros negócios, né? Tento trabalhar. Na verdade, que nem eu vi um vídeo esses dias. Você vende, eu compro. Você compra, eu vendo. Tá quebrado, eu arrumo. Tem que arrumar, quebra, então assim, eu faço tudo. Eu não tenho tempo ruim. Quando eu era solteiro, o pessoal falava pra mim assim, o que você faz? Eu falava, o que você precisa? É isso. Né, claro que o meu negócio maior é esse, mas eu não tenho tempo ruim. Hoje, até essa questão do que eu passei me motiva, assim. Então, a questão de negócio, assim, para mim é algo desafiador de eu ver um cliente que está saindo, eu falar, não, vem cá, qual que é a sua dúvida e tal, e conseguir converter. Então, isso eu levo também a continuar a missão do reino de levar as boas novas, né? E tento cuidar da melhor maneira da minha família. E os Essa filhos, é a minha né? vida. Meus filhos. Eu acho que ter mais filhos depois mostra que a gente já resolveu internamente o que a gente precisava resolver. É isso aí. Porque a gente fala, pô, vou ter um filho agora, não sei nem se eu vou estar aqui para ajudar a cuidar, para poder, né, criar. Cara, eu vou ficar quieto, deixa passar esse tempo. Sim. Mas a hora que você começa a ter filho depois, você fala,
Agora eu já entendi o que é, né? Não, e assim, até biblicamente, que quando eu ouvi lá a palavra lá de Tiago no meu aniversário, 100% está relacionada a eu também não poder ter filho, porque eu não, na teoria de todo esse tratamento, processo, eu não poderia ter mais filho, eu veio mais 2. Então a cura é 100%. Até a cura de eu não poder ter filho foi a resposta do Senhor, né? Porque a rádio, teoricamente, te deixaria sem poder ter filho. Né? O médico falou, ainda bem que hoje você tem 2 filhos, porque você não vai ter mais. Ele falou, né? E eu ter mais 2 filhos, aí eu tive o Isaac, que é o filho da promessa, e a Manuela, que é o Deus conosco, Emmanuel, né? Então, e eles são muita confirmação daquilo que o Senhor me falou lá atrás, antes do tratamento. Então, hoje minha vida é essa aí. Tô com 2 filhos, tenho o Miguel de 10 anos, né, que nasceu, a gente não tinha ninguém, ele foi o primeiro filho que a gente teve, e o João que tem 15, que a gente adotou depois. Né, que ele apesar dele ser mais velho, ele chegou depois do Miguel. E o João, quando ele chegou, tipo, deu, sei lá, 1, 2 anos que ele estava com a gente, foi quando começou a acontecer, leucemia, fiz o transplante, depois tive um herpes ósseo, ele pegou na coluna, me deixou paralítico. Aí ele olhava, ele falava, cara, eu nunca tive um pai, agora que eu tenho um pai, eu vou perder o pai. Eu falei, não, você não vai perder ninguém. Não vai perder nada. Nós vamos, a gente vai jogar bola junto ainda. Entendeu? É isso aí. Ainda vou levantar a cadeira pra gente jogar bola. É isso aí, eu creio. Sim. É isso. Mas é aquilo, eu posso levantar a cadeira, não posso não levantar, e eu não dependo disso para ser feliz. Esse é o lance, a questão da vida é isso aí, né? Tipo assim, a luta, ela não pode ser um empecilho para você continuar a viver, né? Então, é isso que o senhor falou, não depende disso, né? A felicidade não é só um ponto de vida. Quantas coisas te trazem felicidade? Quantas coisas te trouxeram hoje o senhor está aqui batendo esse papo? Então, é isso. Eu tenho essa linha de raciocínio também. E ficaram marcas emocionais em quem está no entorno, vamos dizer assim? No processo do tratamento para hoje, assim, o senhor diz? Tipo, a esposa, a mãe. Tipo, é uma luz amarela, não é nem. A Thais fala muito disso, minha esposa. Ela fala uma luz amarela, não é nem vermelha que é pra morte, nem verde que não tem mais nada, mas é o tempo inteiro a gente olhando e falando assim, alguma coisa pode acontecer. Existe mais da parte da minha mãe, eu acredito, e das minhas irmãs. Eu acho que a minha esposa, ela é bem segura com a palavra de Deus, com a confiança, né? E meus filhos também, né? Mas acho que por exemplo, eu tenho uma gripe, cuidado, olha isso direito e tal, não sei o que lá, né? Eu acho que essa foi uma das marcas. Eu tenho uma marca que diariamente eu oro para o senhor me livrar, né? Me libertar desse processo do hospital ali viver, né? Mas o senhor está trabalhando aí também para tudo ficar tranquilo. Também. E se pudesse voltar atrás, vamos dizer assim, né? Que mensagem que você deixaria para quem vai começar? O que você gostaria de ter ouvido quando você começou a tua luta e o que você falaria para quem está começando a passar por isso? Eu acredito que, obviamente, nem todo mundo vai ouvir a voz de Deus, mas o que eu gostaria de, se fosse para ouvir, é assim, blinda a sua mente. É isso. Não deixa isso tipo. Porque você vai receber visitas diárias da depressão, do desânimo, do cansaço. Se a sua mente estiver blindada, você tem grande chance de conseguir sair dessa. Então, eu acredito muito que o ponto principal de qualquer ser humano é aqui. É a cabeça. Eu lembro que logo que eu descobri a leucemia, um amigo meu falou assim, poxa, minha mãe também tá com câncer e vai fazer quimioterapia, né? E eu tava fazendo quimioterapia. Sim. Que era o Hipercevade, o tratamento que eu tava fazendo, que eu fiz uma sessão de quimio só. Depois acabei fazendo outras, depois do transplante se faz outras intratecal, que a gente fala, que são químios mais sossegadas, mais light, assim vamos dizer.
Que não é light. Sei lá se é light ou não É, mas... que não é light. Mas nunca tive... Eu ia de ônibus. Meu Pegava o Deus. metrô, ia de ônibus, fazia químio, voltar para casa de ônibus. Não, eu já ficava internado. Eu ficava... A intratecal, ela é mais sossegada, assim. Mas eu lembro que chegaram para mim, eu falei, vou ligar para ela. Eu liguei para ela, estou conversando com ela, ela falou, eu estou preocupada porque daqui 10 dias eu vou fazer a primeira sessão de químio. Eu falei, eu estou fazendo agora, não está me dando nada. Você vai sofrer 10 dias por um negócio, que eu não estou dizendo que não vai dar nada, mas assim, antecipadamente, do mesmo jeito que não está dando em mim, pode não dar em você. Exato. E aí você vai olhar e falar, poxa, para isso eu sofri 10 dias. Né? Então assim, cara, se mantém firme, se mantém de pé, deixa pra sofrer, basta cada dia o seu mal, como eu ia falar. Óbvio que assim, foi que nem o que o senhor aconselhou ela. Pode ser que não dê, né? Mas assim, e mesmo se der, se a sua cabeça estiver firme, vai passar uma hora. Sim. E pode ser que de repente no dia seguinte não passe e piore, mas assim, uma hora vai passar. É o que eu falo, que é um dia menos. Vai passar. Bom, tua doença durou 2 anos. Cada dia que passava era um dia menos. É isso. Né? Não é assim, Exatamente. Poxa, mais uma vez, só que aí não acaba nunca. Essa é a conta. Sim, cara, eu posso não saber quanto tempo tem, mas Deus sabe. E se ele botou 100 dias, 6 anos para isso, cara, cada dia que passar, eu estou diminuindo o tempo. É isso. O lance da cabeça é muito forte, né? Muito forte mesmo. Uhum. E obviamente e nessa fase é fazer aquilo que você não quer fazer. É totalmente inverso. Por exemplo, você não quer comer, é onde você tem que comer. Você não quer fazer um exercício físico, não pesado, obviamente, mas é onde você precisa fazer. Nessa fase que é aquilo que a maioria... Quando você tá bem, beleza. Você não quer fazer, você não faz, né? E na grande maioria deveria fazer, né? Igual o Paulo diz, aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero eu não faço, né? E nesse processo, eu acredito que o diferencial, na grande maioria das vezes, é você fazer aquilo que você não quer fazer. É isso que pode ajudar muito nesse processo. Com certeza. Né? Acho que se a gente olhar a história de alguém que está passando por isso, alguém que está lutando por isso, e falar o que você disse é muito forte, assim, guarda a tua mente. É isso. Não se deixa ser contaminado, porque o diagnóstico vai matar mais do que a doença. Se você não guardar, né, no momento da tua fraqueza, por exemplo, você olhar e falar, cara, não adianta, se é isso, me leva logo. Não é me leva logo, me cura logo. Tem que sair daqui. Isso aí. Tem. Isso. Agora, se o senhor não tem mais nada pra mim, é diferente. Aí beleza. Então... Aí me cura também, me leva pra eu ser curado lá dentro. E é isso. Eu acredito que isso... Na verdade é na vida, né? Não precisa estar num processo de doença, de hospital acamado, né? Eu acredito que a sua cabeça, ela vai ditar o seu amanhã, né? Sim. As lutas, elas vão existir, se não existir, ela uma hora vai aparecer. E quem tá do teu lado, você precisa ser suporte das pessoas também. É isso, né? Isso pra mim é muito real. Eu lembro que quando eu tava assim, tava numa fase muito difícil, que nem o senhor falou da dor. Com dor, eu ia, quando eu recebia a visita, por exemplo, da minha família, de alguém, eu ia dar um sorriso. E quando eu entregava esse sorriso, literalmente, e assim, em troca eu recebia um outro sorriso. E esse sorriso que me fazia bem. Sim. Ela tá vendo isso que... Porque quando eu tava muito ruim e eu não conseguia sorrir, eu via que ela ficava triste, eu via que alguém ficava triste. Isso é a pior coisa que tem. Pior! Então, assim, eu entregar um sorriso, se esforçar, por mais difícil que seja, não é que isso é mentiroso. Finge que tá tudo bem, né? Mas profeticamente, né? É a cabeça... Eu vejo alguns negócios assim que fala, você quer deixar o inimigo louco? É assim, sorrir. Fala, mas como assim? Eu tô pondo... tá sofrendo, tá passando uma luta, ele tá sorrindo, tá dando glória a Deus. Como assim? A Thais uma vez chegou no hospital chorando. Eu falei, por que você tá chorando, cara?
Ah, porque se você morrer, eu falei que eu não vou morrer, eu vou fazer teu velório. Ela falou, você tá me matando? Eu falei, não, você me matou primeiro, né? Como é que a gente sabe quem vai morrer primeiro, Não cara? tem Não essa, tem. não tem. Você sai daqui, vem me visitar no hospital, tô aqui quase morrendo, mas você vai sair daqui, sofre um acidente de carro, você morreu antes, cara. Não tem tem. essa. É isso aí. Né? É isso aí. Então, assim, dar a vida e tirar a vida não compete a gente, né? Não, e a palavra final nunca vai ser nossa. Quando Deus decidir que chegou a hora, pode fazer o que for, que ele vai te levar, não tem o que fazer. É isso, não tem essa. Agora, se não for tua hora também, você vai capotar, chacoalhar, não vai acontecer nada. Só tem que estar com a mente preparada, firme. A mente tem que estar forte. Eu falo que a minha história, se contar pro carroceiro, o cavalo chora. É verdade. Se eu for olhar o que eu tô passando, pô, e tá aí. De alguma forma tem que estar. Agora, se vai deixar ser abalado? Vai se entregar? Vai se entregar? Não vamos entregar. Vai se fazer de coitado? Eu sempre brinco, quer me derrubar, chama reforço. É isso aí. Porque... essa é a ideia. É isso. Tem que continuar, não tem essa. A gente tem que seguir a vida. Temos filhos, né? Temos objetivos, temos sonhos ainda que precisam ser realizados. Olhar as coisas boas, né? Porque de tudo a gente consegue tirar. Tudo, experiência, tudo até o lado difícil. É isso. Isso aí. Mas legal. Legal conhecer um pouco da tua história, ver o quanto isso talvez tenha te abalado num primeiro momento, mas depois a gente tem uma história de superação aí de, bom, vamos passar por isso. Quem está do lado conta muito. Não tem noção do que as pessoas que estão ao nosso redor nos ajudam, não só com palavras, mas olhando para eles e falando, cara, eu preciso lutar por eles. É isso aí. Né? Não é por mim, mas é por eles. É isso que eu pelos pensava. filhos, é pela esposa. Né? Então vamos continuar, porque tem muita coisa para ser feita. Se Deus achar que não tem mais nada, Ele que já decide, não é mais né? um problema meu. Não compete né? a gente. Não É está isso aí. mais na minha mão. Mas Aí. legal conhecer mais um pouco da tua história, porque Obrigado. a gente já teve algumas conversas Sim. aí nesse tempo todo. Ver que a gente passou é muito parecido, Sim, né? Pelo menos na parte da leucemia foi muito parecida. sim. Né? A leucemia que você teve é diferente da leucemia que eu tive, mas não deixa de ser um câncer no sangue, né? Então eu tive que fazer transplante, eu tive que fazer outras coisas que vieram depois, mas ouvir histórias de superação sempre fazem com que o nosso coração se mova e fala, eu preciso passar pela luta de hoje. É isso. Eu vou matar o leão de hoje. É Não isso. quero saber o que vai acontecer amanhã, talvez seja diferente, mas o que tem para hoje? É isso aí. Eu acredito que tudo aquilo que a gente passou, e glória a Deus por esse podcast, assim, né? Que isso aí mostra para as pessoas que, assim, puxa, não importa a situação, mas isso tem que ser um impulso. Fala, você vai conseguir, você só permanece, confia, né? Vai ter luta, vai ser doloroso, mas confia. Então é isso. Isso aí. Não chegou no fim ainda. Não, esse fim você nem sabe quando vai ser. Continua lutando. Só O continua. que cabe a nós é seguir em frente. Continua. Aquela coisa que eu coloco do lado do cavalo, assim, o cavalo você olhar só para frente, cara, e vamos avançando. Aí, continua. Não, Pode acontecer o que for do lado, nada pode me derrubar, vou continuar marchando. Né? Você só pode. Você tem a opção, a mais fácil, nem sempre a melhor, que é se entregar. Você nasceu pro difícil, vamos continuar, vamos pra cima. É isso. Eu sou dessa linha. Legal. Que Deus te abençoe, que essa Obrigado, doença não volte pastor. nunca mais. Amém, não vai voltar. Que você possa sair daqui com a certeza de que o propósito de vida que a gente tem hoje, você tem muito mais autoridade para falar sobre isso por ter passado, né? E vai cumprir todo o propósito que Deus tem com a tua vida em nome de Jesus. Amém, nós vamos, em nome de Jesus. Amém. Tudo aquele incentivo dos filhos que a gente conversou aqui, eu creio até o fim que eu vou ver o Senhor jogando bola. E quando a gente olha, tudo. por exemplo, a história de Jó, fala, pô, os amigos dele, ficava todo mundo em volta falando, pô, mas e aí, você não vai desistir, não vai desistir? Falou, cara, o exemplo que ele dá, que ele deixa exemplo pra gente até hoje, né? Total. Cara, ele passou por tudo. Tudo.
A minha esposa mesmo, esses dias a gente tava passando por umas lutas e ela falou, eu lembrei de Jó. Eu falei, é isso. Lembra de Jó, lembra da nossa história, lembra de Jó, só continua. E amanhã vai virar uma história para contar. É isso, e uma força pro próximo. Sim. Falar, eu passei por isso, eu sei o que você tá falando. Apesar de quando eu estava com a Thaís uma vez, eu falei para ela, não, o testemunho só está aumentando. Ela falou, mas eu nunca pedi para aumentar. Mas eu não quero que aumente, deixa do jeito que tá bom. Já tá aí, já beleza, né? Eu também, a gente começa a brincar, falar, senhor, deixa a gente dar uma respiradinha um pouquinho, deixa pôr a água para fora, né? A cabeça para fora da água. Não é andar sobre as águas, que nem... Parece que eu tô mais fundo do que para fora, me ajuda aí, Deus. Né? Mas é uma luta diária, né? Diária. É uma luta diária. Não tem porque ontem o problema foi a leucemia, hoje talvez o problema seja outro. Como aconteceu comigo, o problema foi a leucemia lá atrás, né, há 4 anos atrás, que veio o transplante, venci a leucemia, veio o transplante, venci o transplante, uma pedra na vesícula. Sim. Venci a pedra na vesícula, tá sendo umas bolhas esquisitas no meu corpo, tipo no hospital, porque a imunidade estava baixa. Pô, tá esquisito isso aqui. Aí o médico olhou e falou, isso é corpus zoster. Aí fala, herpes zoster, né? Tipo, não é legal, mas vamos lá. Tratar. Em vez de pegar na pele, pegar em algum canto, num braço, debaixo do braço, aqui na perna, pegou na medula, me deixou paralítico. E aí, assim, cada dia é algo novo. Você fala, pô, tem hora que a gente olha e fala, será que não vai acabar isso aqui, né? cara? Mas não depende da gente. Não. O que depende nunca ninguém perguntou se você queria passar por isso ou não. Exato. Não, e assim, a única coisa que nos compete é isso que com a redundância é não parar. Não, por mais difícil, e é difícil, não dá para menosprezar, ou é difícil as nossas lutas, mas se parar vai ser pior. Vai ser pior. A gente não vai conseguir ver os nossos filhos o amanhã, então vamos continuar. E desistir faltando 2 enxadadas para não, pelo amor de Deus, não. Esquece, não tem. Essa não é a opção. Pelo menos para nós. Eu caio dando machadada. Mas eu sou desses. Até o fim. Eu sou desses. Eu sou desses daí. Quer me derrubar, pode me derrubar, a gente vai cair. Mas eu vou cair lutando, né? E eu vou puxar aqui. Vamos brigar, eu não vou me entregar. É isso. Eu também tenho esse lema na vida, pastor. Obrigado por ter aceitado vir aqui contar um pouco da tua história, né? Abrir um pouco daquilo que a tua família também viveu, daquilo que vocês passaram. Isso, como eu falei, vai te dar autoridade para vocês poderem falar sobre isso para pessoas que estão passando por essas dificuldades, porque muitas vezes a gente olha e fala assim, cara, o cara está falando e não sabe nem do que está falando. Não, eu sei do que está falando. Sim. Eu passei por isso que você está passando. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, descobri que eu estou com câncer. Eu falei, eu sei o que você está passando. Sim. Porque eu poderia falar de algo que eu só acredito. Sim. Mas eu não estou falando do que eu acredito, só estou falando daquilo que eu vivi. É diferente. É isso aí. Então, a pessoa olhou e falou, não, se ele está falando isso e ele passou, eu também vou passar. É isso. Então, as pessoas têm que se apoiar nisso, né? Saber que a nossa história veio para poder ajudar eles a vencerem também a luta deles, assim como a luta deles amanhã nos ajuda a passar pelas nossas dificuldades. E é uma história real, né? Não é história da carochinha, é história real. Triste, mas real, né? Triste, sofrida, nada fácil. Quer dizer, não é triste porque tem um fim, né? O fim sempre vai ser um fim bom, mas... Sim, sempre. Enquanto tá passando, é difícil. É difícil. Isso aí. Né? Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser seguir o Arthur na rede social, vai aparecer aí o Instagram dele, né? A gente segue também o canal do Talk PCD. Se quiser seguir o Instagram do Talk PCD, a gente vai estar ali compartilhando das nossas dores, das nossas dificuldades, mas também lembrando que a tua dor precisa ser superada por você. A gente pode te dar ferramentas, a gente pode te dar testemunhos daquilo que nós vivemos, mas com certeza você é responsável pela tua vitória. E ela vai chegar. Em nome de Jesus, você vai ver tudo isso acontecendo. Amém. Então, clica aí, segue para você não perder nada. Compartilha com quem precisa ouvir essas histórias.
e daqui a um tempo, quem sabe não é você que está aqui contando como que você superou as suas dificuldades. Mais uma vez, queria agradecer a nossa patrocinadora, a Adotando Leitura, para a gente estar aqui hoje, porque eles promoveram isso para a gente poder estar aqui. Se quiser ajudar também de alguma forma, patrocinar de alguma forma, entre em contato, a gente vai falar sobre isso. Você pode aliar a tua marca com histórias de superação, histórias de pessoas que venceram, seja um câncer, seja uma paralisia cerebral, enfim, tem muitas coisas que a gente vai falar por aqui, mas é um nicho de mercado bem interessante para você poder associar a tua marca com isso. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima. Valeu, Arthur. Deus abençoe. Deus Obrigado. abençoe.